Sejam muito bem-vindos para mais um Mercado da Bola, eu sou o Todd e nesse vídeo vou te contar muita coisa interessante. Oferta de 500 milhões de euros ao Real Madrid por Vinícius Júnior, vou te falar sobre novo reforço que chegou lá no Atlético de Madrid, Pedro tem oferta lá da Inglaterra, Yuri Alberto é mais um que pode parar no futebol inglês. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais, então, sem mais enrolações, solta a intro! O Flamengo ontem confirmou oficialmente Alex Sandro como seu mais novo reforço. O lateral esquerdo chega grátis, já que estava livre no mercado desde que deixou a Juventus e lá assinou contrato até dezembro de 2026. O meia Gustavo Sauer deixou o Botafogo por empréstimo e foi anunciado como novo jogador do Cuiabá, onde assinou contrato apenas até o fim da temporada. Arthur Vermeeren foi anunciado como novo reforço do Leipzig e ele vem do Atlético de Madrid por empréstimo de uma temporada. Depois o clube alemão tem a opção de compra avaliada em 20 milhões de euros. O atacante Juan Cuadrado está de clube novo e agora vai jogar pela Atalanta. Ele vem grátis já que estava livre no mercado e lá o seu vínculo será apenas até junho de 2025. O atacante Ante Rebic está de volta ao futebol italiano e foi anunciado como novo reforço do Lecce. Ele rescindiu seu contrato com o Besiktas e com o novo clube assinou por apenas um ano. Juventus apresentou Francisco Conceição como seu mais novo reforço. O atacante de apenas 21 anos chega do Porto por empréstimo de uma temporada e para isso eles vão pagar 7 milhões de euros. Matt O'Reilly é reforço do Brighton. O meia de 23 anos foi comprado junto ao Celtic por 35 milhões de euros, entre valor fixo e bônus ao longo do contrato, que vai até junho de 2029. O zagueiro Clement Lenglet foi apresentado oficialmente lá no Atlético de Madrid. Ele chega do Barcelona por empréstimo até o fim da temporada. Nottingham Forest segue de olho em jogadores aqui do Brasil e agora o mais novo alvo para reforçar o ataque é Pedro do Flamengo. Inclusive já existe uma oferta em papel timbrado. O jornalista Vene Casagrande foi quem deu a informação, falando que os ingleses ofereceram 20 milhões de euros e sabem que dificilmente o Flamengo vai topar vendê-lo por esse valor, por isso estariam dispostos a aumentar para 25 milhões. Lembrando vocês que o interesse do Nottingham Forest não é de hoje e uma resposta só deve ser dada quando Marcos Braz e Bruno Spindel voltarem da viagem para a Europa. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, estão na Europa fechando com reforços. Já fecharam com o Alexandro, que foi anunciado, fecharam com o Carlos Alcaraz e agora o próximo alvo é o Gonzalo Plata, que já tá muito bem encaminhado, Em relação à venda do Pedro, eu acredito que isso daí não vai acontecer e até concordo com o Vene Casagrande. Acho que o contrato dele deve ser renovado porque hoje em dia ele é o melhor atacante aqui do futebol brasileiro, Sem discussão nenhuma, o cara tá marcando gol pra caraca e lá no Fla o salário dele é mais baixo que o do Gabigol, é mais baixo que o do Michael que chegou agora, então o Flamengo deve oferecer uma renovação pra ele, aumentando o salário, tá? Eu acho que o Pedro não vai embora do Fla. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você não gostaria de ganhar uma camisa do seu time do coração? Você não gostaria de viver aí experiências únicas com seu time, como por exemplo, assistir um jogo no camarote VIP ou até conhecer os seus jogadores favoritos? Tudo isso é possível lá na Socios.com, que patrocina vários clubes ao redor do mundo, como por exemplo Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Milan, Arsenal e vários outros. Na Socios.com você pode adquirir os Fan Tokens, que são ativos digitais, que te dão várias recompensas de oportunidades junto ao seu clube do coração, como por exemplo votar em músicas para tocar no estádio, assistir partidas do camarote, votar no novo uniforme e tudo que envolve o seu time do coração. Para se cadastrar é bem simples, clica no link da descrição, baixa o aplicativo totalmente gratuito e também tem um QR Code aparecendo aí na tela, tá bom? Registra a sua conta e mostra qual que é o seu clube do coração.
Outro atacante brasileiro que despertou o interesse do futebol inglês é Yuri Alberto, e ele pode acabar se mudando para lá até o fim dessa janela. O jornalista Fábio Lázaro informou que uma proposta já foi apresentada ao Corinthians e ela teria agradado bastante ao presidente Augusto Melo. A oferta de empréstimo até o fim da temporada europeia, pagando 3 milhões de euros, e depois eles teriam uma opção de compra no final do período, avaliada em 18 milhões por 80% dos seus direitos econômicos. Corinthians ainda tenta aumentar os valores e busca incluir uma opção de compra, nem que seja ativada por metas. Meus amigos, tem muito torcedor do Corinthians torcendo aí para que Augusto Melo aceite essa proposta o quanto antes, já que são valores bem interessantes para o futebol apresentado pelo Yuri Alberto, que não vem jogando bem pelo Corinthians há um bom tempo, vem perdendo vários gols e vem sendo cornetado muito pela torcida corintiana, tá? Então, de fato, a proposta é boa, daria mais ou menos aí 18 milhões de reais só pelo empréstimo e depois quase 100 milhões de reais pela opção de compra, né? É muita grana, tá bom? Vamos ver se o Augusto Melo consegue aumentar um pouco os valores e se o Yuri vai acabar mesmo sendo vendido lá pro Southampton. Lembrando que a janela já chega ao fim. Após muita negociação nas últimas semanas, finalmente o Manchester United conseguiu acertar a contratação de Manuel Ugarte junto à equipe do Paris Saint-Germain, e quem confirmou isso foi Fabrizio Romano. Os ingleses vão desembolsar 50 milhões de euros fixos pelo jogador e ele ainda poderá render mais 10 milhões em bônus ao longo do contrato. Manuel Ugarte é esperado em Manchester para fazer exames médicos. O jogador já tinha acertado os termos pessoais em julho com a equipe do United e já tinha avisado ao PSG que só queria uma mudança para os Diabos Vermelhos, rejeitando qualquer outro clube que também buscou a sua chegada. Barcelona ganhou um grande concorrente por Federico Chiesa, e isso é porque o Liverpool entrou na briga pelo ponta italiano. O jornalista Fabrizio Romano informou que os Reds já tiveram conversas iniciais com o atleta e ele se mostrou totalmente apto a uma mudança para a Inglaterra. Ele teria ficado bastante empolgado com a possibilidade de jogar pelo Liverpool e pode até facilitar os termos de contrato para um acordo. A Juventus segue querendo se livrar de Chiesa até o fim da janela e o preço pedido por ele é de apenas 15 milhões de euros. Barcelona não tá fora da briga e continua buscando a sua contratação. O Barcelona tá buscando melhorar o contrato dele com a Nike e já teria apresentado aí um novo contrato à La Liga para ajudar nessa parte do fair play financeiro, que é um grande problema lá, né? Inclusive o Dani Olmo só conseguiu ser inscrito ontem pelo Barcelona. Então por isso que os novos reforços que são procurados pelo Barça pensam bem antes de aceitar o projeto, tá? Por conta dessa inscrição na La Liga. O Chiesa seria um dos atletas que também está pensando nisso. Nesse momento, Barça e Liverpool estão na briga por Federico Chiesa. Na tua opinião, qual clube seria melhor para o jogador? Os Reds ou então o time catalão? Comenta aí, tá bom? Lembrando que o Chiesa não faz parte dos planos do Thiago Motta, o próprio técnico já confirmou isso, e ele tá sendo vendido bem barato, né? Porque ele tem apenas mais um ano de contrato. Se não for embora agora por 15 milhões, vai embora em janeiro, totalmente grátis. Segundo o jornalista espanhol Petón do programa El Chiringuito, o fundo de investimento árabe ofereceu a Vinícius Júnior um salário de 1 bilhão de euros para um contrato de 5 temporadas, e a oferta apresentada ao Real Madrid seria de 500 milhões de euros para liberar o jogador. Apesar do nome do clube não ter sido oficialmente divulgado, a imprensa fala que o fundo de investimento árabe quer levar Vini Júnior à equipe do Al Ahly. O jornalista enfatiza que a proposta já está nas mãos de Florentino Pérez e também nas mãos do jogador. Lembrando que atualmente a maior venda aí da história do futebol foi a transferência de Neymar para a equipe do Paris Saint-Germain, que custou 222 milhões de euros. Ou seja, se Vinícius Júnior fosse vendido para o Al Ahly, ele se tornaria de longe a maior venda da história do futebol. O jornal Mundo Deportivo fala que a proposta já foi rejeitada pelo Real Madrid e a equipe avisou que só libera o atacante mediante ao pagamento da sua multa rescisória, que está avaliada em 1 bilhão de euros.
Meus amigos, o fundo de investimento saudita está focado em contratar Vini Júnior e os caras não estão nem aí, tá? Querem realmente desembolsar uma bela grana para levá-lo e jogar em algum time lá, né? Deve ser o Al Ahly, segundo o que foi divulgado pela imprensa. Se liga nessa proposta falada pelo jornalista Peton do El Chiringuito. 500 milhões de euros pelo Vini Júnior. Atualmente, né, a maior venda é do Neymar. E se o Vini fosse vendido por esse valor, né, mais do que dobraria o valor da maior venda da história do futebol. É loucura o que os árabes estão fazendo, né? Os caras realmente têm muita grana. Eles querem levar o Vini Júnior pra lá e querem também que ele seja embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será realizada justamente na Arábia. O que vocês pensam a respeito dessa proposta? Valia a pena o Real Madrid vendê-lo por toda essa grana ou realmente eles estão certos em pedir o valor da multa rescisória, 1 bilhão ou nada, tá? É isso que o Real quer pelo Vini Júnior. Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.